Saudações humano. Eu sou Dom Julian. Hoje, convido você a conhecer vida e obra do gênio literário, que antecipou o futuro e levou milhões de leitores a explorar os confins da Terra e do espaço, muito antes da era das máquinas inteligentes sonharem nascer. Prepare-se para descobrir como a imaginação desse autor ecoa na sociedade contemporânea, inspirando ideias que transformam o amanhã. Bem-vindo a uma jornada fascinante pelo universo de um visionário mestre das palavras, que nos transporta para mundos imaginários repletos de inovação e aventura. Embarcando em uma viagem que nos levará do século XIX até os dias atuais, aperte os cintos, ajuste seus óculos de realidade aumentada e, sem mais enrolação, apresento o criador do Nautilus, Júlio Verne. Jules Gabriel Verne nasceu em Nantes, França, em 8 de fevereiro de 1828. Filho mais velho de um advogado, chegou a cursar direito e até trabalhou na Bolsa de Valores de Paris. Todavia, a aspiração de Verne sempre foi a literatura. Frequentador dos círculos literários, sua carreira teve início com a publicação do livro 5 Semanas em um Balão, em 1863, o primeiro de uma série de romances de aventura que seriam conhecidos como As Viagens Extraordinárias. As histórias sobre expedições fantásticas pelo mundo muitas vezes traziam elementos científicos e tecnológicos avançados para a época. Aos 35 anos, Verne foi bem recebido pelos leitores, mas não escapou da ferocidade da crítica, que o rotulava como um escritor de pouca profundidade, por conta da temática aventuresca. Mesmo assim, Jules tinha a habilidade notável de profetizar avanços tecnológicos muito antes de tais conceitos se tornarem realidade. Isso e seu estilo de escrita acessível e emocionante atraiu uma horda de fãs, tornando-o um autor muito popular. Seu sucesso com a primeira publicação rendeu a ele um contrato no qual escreveria 2 livros por ano durante 20 anos. Verne cumpriu o contrato por 4 décadas inteiras, deixando uma obra de cerca de 80 livros, direcionados principalmente ao público infanto-juvenil. Consta que seu grande sonho era chegar à marca de 100 livros publicados. Segundo seus biógrafos, foi a proximidade com o porto de Nantes, sua cidade natal, que inspirou Jules desde a infância a cunhar histórias de viagens exóticas. Viajar, inclusive, foi um dos grandes prazeres do escritor ao longo de sua vida adulta, incluindo algumas experiências com voo de balões. Estudioso dedicado de ciências, Verne mesclava seus conhecimentos científicos com sua inigualável veia criativa na construção do que os críticos da época nominavam de futurismo fantasioso. Tendo dedicado a vida inteira à literatura, Júlio Verne faleceu em 24 de março de 1905, em Amiens, França. Sua imaginação fértil e criativa e seus temas futuristas e tecnológicos lhe trouxeram o merecido título de pai da ficção científica. Ao longo do tempo, seu legado se tornou base imprescindível para todos os escritores que se aventuram pelo universo sci-fi. Autor consagrado no mundo todo, as histórias à frente de seu tempo continuaram a ser lidas por gerações de fãs. Um dos elementos que mais chama a atenção na obra de Júlio Verne é a grande facilidade com que ele previu o futuro da tecnologia mundial. Em suas histórias, Verne frequentemente explorou inventos avançados para a época, refletindo seu interesse e imaginação em relação ao progresso tecnológico. Seus livros misturam habilmente discurso literário com discurso científico. Nos romances de Verne, as máquinas futuristas são bastante valorizadas, apresentando aos leitores, por exemplo, veículos voadores e submarinos, além de armas de destruição, cápsulas espaciais e até um fonotelefoto, aparelho que transmite som e imagem. Lembrando que esses livros foram escritos e publicados, pela primeira vez, na segunda metade de 1800. O telefone, 1876, e o automóvel, 1886, eram criações bem recentes e nem o avião, 1903, tinha sido inventado ainda. E imbuídas de um tom social e analítico, as narrativas de Verne valorizam não só a imaginação, mas também a razão e a ciência. Visitando alguns de seus romances mais famosos, podemos tecer uma longa lista de geringonças bizarras que hoje em dia, conhecemos muito bem. Como os dirigíveis, em 5 semanas em um balão. Embora não seja uma tecnologia tão avançada para a época, a história destaca a exploração aérea por meio de balões de ar quente,
por um precursor dos futuros dirigíveis e até por aeronaves. Verne chegou a ser taxado de fantasioso por imaginar máquinas voadoras mais pesadas que o ar. Em Viagem ao Centro da Terra, 1864, o professor Otto Lidenbrock lidera uma expedição que desce por uma série de cavernas para o interior do planeta. A narrativa captura a inovação da ciência para a exploração de territórios desconhecidos, sugerindo maquinários de engenharia subterrânea. O Romance da Terra à Lua, de 1865, gira em torno dos esforços de um clube de entusiastas espaciais para construir um gigantesco canhão e enviar uma cápsula tripulada à Lua. A história aborda questões de engenharia e física associadas às viagens espaciais e reentrada na atmosfera. Uma curiosidade interessante é que o local de partida da cápsula no livro fica a apenas 30 km de distância de onde partiria a Apollo 11 rumo à Lua, um século depois. De todas as criações de Júlio Verne, talvez a mais lembrada seja o submarino super avançado Nautilus, de 20.000 léguas submarinas, 1870. Neste clássico, o leitor embarca em uma jornada guiada pelo enigmático Capitão Nemo. A história explora os enigmas da vida submarina e apresenta a tecnologia revolucionária do submarino, que incorpora muitos elementos de automação e robótica para operar debaixo d'água. Características como propulsão elétrica, sistemas de oxigênio e dispositivos de iluminação subaquática fazem parte deste livro icônico. Já em A Volta ao Mundo em 80 Dias, 1873, o excêntrico Phileas Fogg e seu fiel Passepartout nos mostram avançados meios de transporte da época, como trens e navios a vapor, mostrando como a tecnologia estava encurtando as distâncias pelo mundo. Embora não tenha previsto veículos específicos, Verne antecipou a tecnologia a favor da aceleração do transporte global que viria a acontecer. Em Robur, o Conquistador, 1886, numa crítica à visão tradicional e conservadora, o protagonista cria a aeronave autônoma Albatross, uma espécie de dirigível movido por propulsores elétricos. Sejam bem-vindos a bordo do Albatross. A história trata de temas como automação e robótica, o que é notável para a época. Outra obra que aborda a robótica é O Mistério do Castelo dos Cárpatos, 1892. Envolvendo elementos de mistério e paranormalidade misturados a máquinas de comunicação e espionagem, a trama traz a figura de um robô para questionar a relação entre o real e o artificial. Em O Dia de um Jornalista Americano no ano 2889, lançado em 1889, Verne descreveu 80 anos antes o que viriam a ser os telejornais e criou o fonotelefoto, um artefato capaz de enviar informações, sons e imagens em tempo real através de uma tela. Algo bem familiar atualmente se você pensar em computadores e smartphones. Por último, em A Ilha de Hélice, de 1895, Júlio Verne versa sobre livros iconográficos, dispositivos dotados de voz, e também cita a transmissão de dados e informações, vozes e imagens por corrente elétrica, na antecipação de algo que poderia vir a ser a internet. E toda essa literatura de ficção científica, é claro, inspirou outra grande arte, o cinema. Senhoras e senhores, eu apresento A Ilha Misteriosa. Até hoje, são mais de uma centena de produções cinematográficas adaptando a obra de Verne. Isso sem contar com animações, Dar a volta ao mundo em 80 dias. graphic novels e produções de televisão e streaming. 20.000 léguas submarinas é uma jornada de um perigo angustiante. Neste vídeo, conhecemos só algumas das inúmeras tecnologias futuristas e científicas idealizadas por Júlio Verne em suas obras. Embora muitas de suas criações permaneçam no âmbito da ficção, o autor contribuiu para moldar a visão da humanidade em relação à modernidade e à inovação. Sua capacidade de antecipar o progresso é uma das razões pelas quais seus livros continuam sendo apreciados e estudados até os dias de hoje. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Aproveite e me conte nos comentários sobre qual escritor de ficção científica e futurismo você quer saber mais.